Olá, irmão e irmã, que Deus nos abençoe para que nós possamos aprender um pouquinho mais na palavra de Deus para as nossas vidas. Agora de tarde eu estava vendo o noticiário na televisão e estava vendo um questionamento sobre inteligência artificial que está se tornando a grande conselheira dos adolescentes de hoje. Isso se reveste de um grande perigo, mas nós que somos cristãos, nós temos uma alternativa muito importante e nós precisamos valorizar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, na nossa vida, na vida da nossa família. Eu não sei até onde você tem valorizado, até eu posso te responder por mim mesmo, mas não posso dizer por você o valor que você tem dado à Bíblia e o quanto você tem legado ou delegado ao computador, ao celular e hoje de maneira muito particular à inteligência artificial, a oportunidade de conversar com seus filhos. Mas se a gente lê a palavra de Deus, a gente vai entender muito do valor que esta palavra tem e do valor que nós precisamos dar à palavra de Deus. Se você observar o que nos escreve o nosso irmão Tiago na sua carta, por determinação de Deus, no capítulo 1, a partir do versículo 19, a palavra de Deus nos diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. É a palavra de Deus para você e para mim. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei, recebei a palavra em vós implantada. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. A si mesmo se contempla. Quando nós olhamos no espelho, nós contemplamos a nós mesmos. E se retira o homem para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Este é o ensino de Deus para a minha vida, para a sua vida, aqui registrada no livro de Tiago. E se você voltar à sua Bíblia, lá para o Velho Testamento, lá no livro de Deuteronômio,
no capítulo 6, a partir do versículo 4, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, você vai ser enriquecido por Deus com essas palavras tão importantes. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha a importância da palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Muito mais importante do que conhecer todos os programas da informática, de conhecer e saber manusear a inteligência artificial, é conhecer a palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, esta pessoa assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. E eu e você e todos nós precisamos valorizar a Bíblia na vida da nossa família, na nossa vida de forma particular e na nossa vida e na vida da nossa família. Se você for lá no Evangelho de João, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, João capítulo 5, e a partir do versículo 39, nós encontramos o Senhor dizendo para mim e para você: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, diz o Senhor, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Examinai as Escrituras. São elas que testificam de Jesus, elas que podem fazer mudanças, provocar mudança na vida dos seus filhos, irmãos. Não são os filósofos, não são os psicólogos, não são os mestres, não são os pastores, não são os líderes religiosos, não são as denominações, as igrejas, não. Quem pode salvar, transformar
a vida do seu filho é a palavra, é o Deus da palavra. É isso que nos ensina o Salmo 119. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Salmo 119 e veja o que nos diz. A beleza desse salmo, a grandeza desse salmo, a profundidade da palavra de Deus registrada aqui no Salmo 119, versículo 1 ao versículo 10. Salmo 119, versículo 1 ao versículo 10. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste, Senhor, os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomaram, seja firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Cumprirei os teus decretos, Senhor, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira, irmão, de que maneira, irmã, poderá o seu filho guardar puro o seu caminho nesses dias de trevas, neste mundo tenebroso, nesse mundo fétido, podre e nojento? De que maneira poderá o seu filho guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, colocando no crivo os seus atos na palavra de Deus, os seus pensamentos na palavra de Deus, as suas atitudes na palavra de Deus. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Essa é a palavra de Deus, este é o ensino de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Porque essa palavra, irmãos, essa palavra, ela é viva. Essa palavra é eficaz. Ela não é eficiente, não, irmãos. Ela não é bonitinha, não. Ela não é florida, ela não é colorida, não. Essa palavra é viva. E essa palavra é eficaz. É isso que nos ensina o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4. Abra sua Bíblia e confira comigo. Hebreus capítulo 4, dos versos 10 em diante. Hebreus capítulo 4. Olha o que nos ensina de maneira muito clara, muito bonita, muito consistente, muito rica a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus descansou. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra, essa palavra penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta
para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esta é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E nós temos nos esquecido do valor dessa palavra. E temos colocado em cima de homens, de palavras humanas, de livros, de escritos humanos, de sermões, de estudos, estão sendo colocados acima da palavra de Deus. Mas só essa palavra é capaz de penetrar no coração, na vida, no caráter de cada um de nós, dos nossos filhos. Só essa palavra é capaz de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas. Só essa palavra, só a palavra de Deus é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Portanto, sejamos fiéis a esta palavra. Leamos essa palavra, estudemos essa palavra. Se você for lá em Apocalipse, no capítulo 1, você vai encontrar a Bíblia dizendo da importância para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos nossos filhos, da nossa família, dessa palavra, de nós lermos essa palavra. E diz-nos a palavra de Deus, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando tudo o que viu. Bem-aventurado. Olha que coisa linda, irmãos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Irmão e irmã, não só leia, mas insista com os seus pequeninos, com os seus filhos, para que eles valorizem a palavra de Deus. Leem, ouçam e guardem os 3 verbos que estão contidos aqui em relação às Escrituras. Aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas escritas nestas profecias, nesta profecia, na palavra de Deus. Construa a felicidade de seus filhos, construa a felicidade da sua família fundamentada na palavra de Deus. Nada para eles, nenhum filme, nenhum desenho, mesmo que seja cristão, nada vai trazer aos seus filhos, vai trazer à sua família coisas melhores, mais edificantes, mais preciosas do que a palavra de Deus, porque ela e só ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. É isso que nos diz a palavra lá no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para os meus caminhos. Nós estamos trilhando nos dias de hoje caminhos tão obscuros, tão difíceis, tão cheios de barreiras,
tão pedregosos, tão difíceis, e na caminhada que é proposta aos nossos filhos, na escuridão desses caminhos, eles não precisam de uma luz lá no final do túnel, não. Eles precisam de lâmpada que clareie cada passo. E essa lâmpada para os pés dos nossos filhos é a palavra de Deus. E se nós, irmãos, nos lembrarmos dos dias tão difíceis que nós estamos vivendo, uma coisa nos assombra, uma coisa nos deixa questionando a realidade da vida que os nossos filhos, que a nossa família vive. A doença do século, a depressão, quanta gente angustiada, quanta gente sem saber para onde ir, por que vive, por que existe. Quanto questionamento julgado sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias. E nós aí temos que voltar à nossa vida, à fonte da nossa existência, das nossas respostas para a palavra de Deus. E aí o salmista vai lá no Salmo 19 e nos responde, nos ensina e nos incentiva. Palavra do nosso irmão Davi, inspirada pelo Espírito Santo, trazida ao nosso coração por uma determinação de Deus, onde ele diz, Salmo 119, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Só ela é capaz de restaurar a alma do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua própria vida. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E eles precisam ser mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Precisam ser na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, mais desejáveis do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Em guardar os mandamentos do Senhor, em guardar os desígnios do Senhor, em guardar os preceitos do Senhor, em guardar a lei do Senhor, em guardar o testemunho do Senhor, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas.
O seu filho não é boa gente não, irmãos. Você não é boa gente não, o seu coração é corrupto, você é um pecador, eu sou um miserável pecador, nós somos pecadores e nós precisamos estar clamando permanentemente a Deus. Absolve-me das faltas que me são ocultas também, Senhor. Daquelas que eu sequer sei que cometi. Absolve, perdoa os meus pecados, Senhor. Senhor, também da soberba. Guarda o teu servo, que ela não me domine. Que a soberba não me domine, que o orgulho não faça parte da minha vida. Que eu não me ache melhor do que os outros. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmão e irmã, nós estamos vivendo dias muito difíceis. E hoje está chegando com muita grandeza, muita intensidade, muita veemência e muita violência a inteligência artificial, a vida das nossas famílias, principalmente a vida dos nossos filhos adolescentes. A inteligência artificial não é uma boa conselheira, nunca será. Mas a Bíblia é. A palavra de Deus é. Porque ela é perfeita. E só ela pode restaurar a alma. Só ela. Irmão e irmã, tenhamos cuidado, sejamos zelosos, sejamos caprichosos em valorizar a palavra de Deus no nosso caminhar direto com a nossa família. Nada. O seu filho não precisa de um iPhone novo. O seu filho não precisa de uma motocicleta elétrica. O seu filho não precisa que você ganhe mais dinheiro para comprar para ele. O seu filho precisa da palavra de Deus. O seu filho precisa do Deus da palavra. Não jogue isso no lixo, irmão. Irmã, não despreze o valor que esta palavra pode ter na vida do seu filho. Não venha a chorar mais tarde por ter relegado a planos inferiores todo esse presente que Deus deu a mim e deu a você, chamado Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Pregue a seus filhos, converse com eles sobre a Bíblia, insta, não te cales, seja oportuno, não seja oportuno. Não tenha vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do seu filho, do seu marido, da sua esposa, na sua família, nada pode trazer felicidade aos seus filhos, à sua família, que não esteja contido na palavra de Deus. E que nós possamos juntos continuar cantando. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser. E a prova que eu te dou é que ele mudou o meu. Você não vê que eu sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou. E de onde é que nós aprendemos isso? E onde é que nós aprendemos isso? E de onde nos vem essa informação? A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Portanto, irmãos,
Creiamos na Bíblia, creiamos na palavra e usemos dela na educação dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos. Fale dela todos os dias, assentado, levantando, deitado. Fale dela, converse, exponha, explique. Clame a Deus, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, pela vida da sua família e particularmente pela vida dos seus filhos, dos seus adolescentes, dos seus netos, para que Deus tenha misericórdia dos nossos lares. A Bíblia é para ser praticada, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, a si mesmo se contempla e, em se retirando, ele logo se esquece de como era a sua aparência. Não sejamos ouvintes, mas ouçamos a palavra e a pratiquemos dentro da nossa casa. Que Deus assim abençoe a sua casa, abençoe a minha casa, abençoe o nosso lar, abençoe a nossa vida, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém. Amém.